Estamos chegando para a reflexão de hoje do nosso programa. Quero de uma forma especial agradecer aí aos irmãos que oram por nós, né? Tem pessoas que estão sempre intercedendo por nós. Eu quero agradecer de coração a cada um que lembra de nós em vossas orações, de mim, da minha família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos amigos ouvintes do nosso programa, domingo passado eu comecei falando aqui sobre José, né? Aí no domingo anterior, sem ser o que passou, o pastor Raí Carmelo até trouxe aqui no programa uma mensagem, destacou aqui alguns pontos. E a história de José é uma história muito bonita e rica em detalhes. E sempre tem algo para compartilhar com vocês aqui a respeito dessa história, dessa passagem sobre José. E ela se inicia propriamente sobre José no capítulo 37, que vai falar justamente de todo o processo, né, do transcorrer dessa história, e falando que ele era um filho muito mais apegado ao pai do que os outros irmãos, né? Tinha uma proximidade muito maior. E uma coisa interessante é que, pelo fato dele ser mais apegado com o pai, ele aprendia mais sobre as coisas de Deus. Eu até destaquei aqui no domingo passado que a história, as experiências com Deus, era passado de geração a geração, né? Ou seja, Jacó recebeu do seu pai Isaac, Isaac recebeu do seu pai Abraão, e Abraão foi um homem que andou de uma forma linda demais com Deus, e é o pai da fé, né? De todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, recebe também essa promessa em Abraão. Então, nesse texto aqui, eu quero destacar o capítulo 37, e eu quero trazer uma outra ótica dessa mensagem e um ponto importante a ser abordado nessa passagem. Eu quero destacar aqui o versículo de número 18, estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, e capítulo 37 vai destacar o seguinte, no versículo 18 e o 19. No 18 vai destacar: de longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Aí no verso 19, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Irmãos, José teve que lidar com a rejeição dentro do lar, no meio familiar, por causa do seu chamado, dos seus sonhos, das revelações que Deus revelava a ele, né? Através dos sonhos que ele tinha. E, obviamente, aquilo incomodava os irmãos, porque eles viam José como o filho preferido de seu pai. De fato, José era mais próximo do pai. O pai tinha um apego justamente por causa dessa proximidade. E agora, uma coisa é fato. Essa proximidade também causava uma preferência do pai para com José. E os irmãos ficavam indignados. E alimentava ali uma inveja, uma raiva, por causa não só dessa proximidade, mas porque José também ele tinha uma sabedoria diferenciada, né? Ele de fato ouvia mais, ele aprendia mais porque andava mais perto do pai. E trazendo aqui no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quem anda mais perto de Deus aprende mais. E quem anda mais perto do pai recebe mais presentes, né? Recebe mais revelações. Então é uma escolha, uma questão da posição que José escolheu. Ele preferiu andar mais perto do pai. Obviamente mais perto de Deus, porque o pai
fazia questão de compartilhar as experiências que ele tinha com Deus, E os irmãos ficavam indignados. Imagina você vivendo num contexto familiar onde a inveja, o ódio predominava, né? O dever de Jacó, pai de José e dos outros irmãos de José, era orientar, era corrigir, era não dar tanto destaque a essa preferência, né? Porque isso de alguma forma causava um mal muito grande para a família. Mas enfim, o texto também vai destacar que José sonhava em sonhos maravilhosos. Deus mostrava coisas que iriam acontecer. José não se dava conta, porque ele tinha apenas 17 anos, era inexperiente, não tinha a noção da grandeza daqueles sonhos, né? E quando ele compartilha aquilo com os irmãos, meu Deus, foi difícil. Ali, quanto mais ele falava a respeito de sonhos, mais os seus irmãos o odiavam, o rejeitavam, não queria saber de ouvir a sua voz. E José então ficava isolado dos demais membros da família, só ele e seu pai. E aí ele não conseguia se aproximar dos irmãos por causa dessa rejeição. E uma das coisas que eu até destaquei num ponto da mensagem domingo passado foi a questão da inveja. E a Bíblia tem alguns versículos que ela vai falar sobre isso. Porque em Provérbios tem um versículo que me chama a atenção, porque as pessoas alimentam esse sentimento, mas elas não têm dimensão do quanto isso faz mal. Por que a inveja é um sentimento tão destrutivo na vida do ser humano? Entenda uma coisa. A única porta, o único canal para Deus falar com você é por meio do seu coração. Não tem outro meio. Ou seja, por meio dos seus pensamentos. E se os seus pensamentos forem maus, Deus não vai falar com você. Se você alimentar pensamentos negativos na sua mente, se você fica olhando para a vida dos outros, invejando, desejando mal, Deus vai se afastar de você. Porque Deus não pode trabalhar e nem falar um coração que alimenta pensamentos ruins. Se você alimenta um pensamento ruim, obviamente, se Deus não se aproxima de você, obviamente que o pensamento negativo ele vai ter uma origem maligna. Então, logo, o diabo dominará os seus pensamentos, induzindo você a alimentar ainda mais esse pensamento negativo, esse pensamento ruim. Porque a inveja é um sentimento maligno porque vem do diabo. O diabo ele tem inveja de tudo que Deus fez. Tudo que Deus criou. Lúcifer, lá no paraíso, ele sentiu inveja de Deus, da grandeza, do poder, né? Da glória. E ele tinha uma função importante. Ele era um querubim ungido. Tinha a função de reger o coral no céu. Olha que privilégio, hein? Mas ele deixou a soberba e o sentimento de inveja dominar o seu coração. E foi ali que surgiu o plano maligno de se levantar contra o Criador de todas as coisas. Deus, como um ser onisciente, sabendo o que se passava nas mentes, e sabe o que se passa na mente dos anjos, dos homens, percebeu o plano de Lúcifer, né? E aí Lúcifer sofreu a maior queda
que já existiu na história, na face da terra. Foi lançado fora da presença de Deus. Ele e todos aqueles que participaram desse plano maligno com ele. E esse sentimento maligno hoje alimenta a mente de muitas pessoas. Mas eu quero trazer para você algo muito importante. Se você é um homem ou uma mulher que serve a Deus, não há necessidade de você alimentar inveja no seu coração. Por quê? Eu vou te responder. Porque Deus é o Deus provedor, dono de todas as riquezas existentes na terra. Ele é aquele que provê tudo o que você precisa. Se você tem um Deus capaz de prover as suas necessidades, por que você vai desejar o que o outro tem? Por que você vai querer o que é do outro? Não há necessidade. Porque você entende que Deus te dá saúde, que é um presente nesta vida, é a saúde. Te dá força, capacidade, inteligência para você conquistar através do seu suor aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. E os irmãos de José se incomodaram de tal maneira porque achavam que ele era especial. E o que ele tinha, eles também queriam ter. Eles não entendiam porque José tinha sonhos grandiosos e eles não tinham. Deixa eu te falar uma coisa importante. Todo ser humano tem uma habilidade. Todo ser humano ele tem uma qualidade, uma virtude que se destaca e isso vai lhe trazer benefícios ao longo da sua vida. Não há necessidade, por exemplo, de você almejar algo do outro porque Deus te deu uma habilidade também. E você tem capacidade de conquistar, dentro dessa habilidade que Deus te deu, aquilo que você quer. A questão é que o invejoso ele fica tão canalizado em olhar para a vida do outro e querer o que o outro tem, que ele esquece as virtudes que Deus deu a ele. Eles ficaram tão focados na habilidade de José, no que Deus havia dado para José, que se esqueceram do que eles tinham, das virtudes que eles também tinham. Porque todo ser humano tem uma virtude, todo ser humano tem uma habilidade, ele só precisa desenvolvê-la. Então, quando você começa a invejar e desejar o que o outro tem, e se incomodar com a habilidade ou a virtude do outro, você está deixando de olhar para você e de desenvolver aquilo que Deus te deu, porque Deus dá a todos. Agora, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e você busca, você vai conseguir com certeza desenvolver essa habilidade com excelência, porque Deus te dá essa capacidade. E eu digo sempre, todos somos capazes de realizar coisas maravilhosas na Terra. Só depende de nós, só depende de você, só depende de mim querer fazer isso. Quando você canaliza a sua habilidade para fazer o bem, para ajudar pessoas, Deus vai aperfeiçoando mais ainda essa habilidade na sua vida. Quanto mais você usa o seu dom para ajudar pessoas, mais Deus melhora aquilo que Ele te deu. Agora, tem pessoas que não enxergam, não entendem isso. Quanto mais você desenvolve a habilidade para ajudar o seu semelhante, mais Deus te abençoa, mais essa habilidade é aperfeiçoada. Irmã Edmilson, é assim que funciona. Agora, se você quer desenvolver uma habilidade para benefício próprio, para o seu desejo egoísta, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Porque a maior virtude é você compartilhar aquilo que Deus te deu com outras pessoas. Eu não vou dizer se eu tenho habilidade para falar no rádio, não posso afirmar isso porque
Mas uma coisa é fato, eu amo fazer o que eu faço. Eu faço com prazer. E aquilo que você faz com prazer não é trabalho. Tudo que você faz com amor não te cansa. Pelo contrário, você desenvolve melhor aquilo. E quanto mais você desenvolve bem aquela habilidade, melhor você faz aquilo. Isso na profissão, em qualquer área da vida. E José, ele desenvolvia isso, porque ele imaginava em ajudar talvez ali a sua família, os seus irmãos. E a intenção dele compartilhar os sonhos não era com o intuito de desmerecer os irmãos. Não era com a intenção de menosprezar os irmãos. Era apenas falar aquilo que Deus estava dando a ele. Deus sabia da pureza e da intenção do coração de José. Só que os irmãos não enxergavam assim. Às vezes existem pessoas que elas acham que você se vangloria da sua habilidade ou de alguma coisa que Deus te deu. Pelo contrário. Quem de fato entende o propósito que Deus deu a ele ou a ela, ele não olha para isso. Ele simplesmente faz aquilo que Deus deu. Ele desenvolve no intuito de ajudar as pessoas com aquela habilidade que Deus deu. Agora, tem pessoas que acham que você se vangloria daquilo, que você se exalta naquilo. Pelo contrário. Até porque quem desenvolve um dom não fica olhando para aquilo. Ele simplesmente faz com naturalidade. Aquilo flui dentro dele como se fosse um rio. Como se fosse uma fonte inesgotável. Flui. Você não para ficar destacando as suas virtudes. Você não para ficar exaltando as suas qualidades. Até porque isso é soberba. E José não falava dos seus sonhos, dos seus projetos, com a intenção de se achar superior aos irmãos. O problema do invejoso é que ele olha tudo com um olhar maligno. Então ele vê maldade em tudo que você faz. Na cabeça dele, ele acha que você quer ser melhor do que ele. Na cabeça dele, ele acha que você quer menosprezar ele. E na realidade, quem faz as coisas bem, com excelência, não está nem preocupado com isso. Ele só quer fazer e agradar a Deus e procurar ajudar o seu semelhante, porque quem tem um propósito de vida e faz com excelência, ele sempre está abençoando pessoas. Sempre. Você nunca vai ver uma pessoa que tem uma habilidade, um dom, que o dom dele não vai servir para abençoar outras pessoas. E outra coisa, ele nunca se preocupa em fazer aquilo para mostrar para alguém por que está fazendo. Ele faz porque está na essência dele fazer, e ele faz porque ele ama fazer, e não para querer mostrar para alguém que ele está fazendo. Só que se você falar isso para alguém que sente inveja, ele não entende. É por isso que se José tentasse explicar alguma coisa, os irmãos não iriam entender. Não iriam entender. Só que o diabo tem inveja de você porque você está vivo. Porque você está respirando. Ele se incomoda com a sua vida, mas quem serve a Deus não se preocupa com o que os outros pensam. Primeiro, ele está focado em fazer a vontade de Deus. Se o diabo quer destruí-lo, ele não está enxergando, porque é um ser invisível. Você não pode menosprezar as influências malignas que o diabo tem neste mundo. Mas você coloca a sua vida nas mãos de Deus, porque quem pode te defender do inimigo é só Deus. Então, qual é a oração que o homem justo, a mulher justa, o homem íntegro, a mulher íntegra faz? Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos
Eu estou nessa terra até o dia que o Senhor quiser. Porque se eu não tenho controle do dia que eu nasci, eu também não tenho controle do dia que vou partir. Isso é Deus que determina. Deus sabe até o último dia que vou permanecer sobre essa terra. Eu não tenho controle sobre isso. Agora, no tempo que Ele me deu, chamado hoje, o que eu procuro fazer? Eu procuro ativar o meu propósito para ajudar pessoas. E quando eu estou no meu propósito, a minha vida vai fluindo como um rio. Não tem como segurar isso. Não tem como segurar um homem que está dentro de um propósito que Deus determinou para ele. Ele flui naturalmente. Tudo na vida dele flui, prospera. Porque a prosperidade não está nas coisas, em ter coisas. A prosperidade está na mente. E as pessoas não entendem. O invejoso não entende isso. Uma mente de uma pessoa próspera funciona diferente de uma mente de uma pessoa invejosa. Eles não pensam da mesma forma, eles não enxergam a vida da mesma maneira. Por quê? Porque quem está vivendo o propósito de Deus, ele se preocupa em ser um canal de Deus para ajudar pessoas. O invejoso olha para a vida daquele que está sendo um canal de Deus, deseja ter o que ele tem, simplesmente para satisfação própria, para satisfazer o seu próprio ego. E ele nunca vai receber, porque Deus nunca dá algo para alguém apenas para ele alimentar seu sentimento egoísta. Se aquilo que você tem não servir para abençoar pessoas, você nunca vai ter. Logo, o invejoso, se não mudar essa mentalidade, ele vai continuar sendo invejoso e nunca vai ter nada. E eu digo uma coisa, não é ter coisas. Coisas qualquer pessoa pode ter. Porque a prosperidade não está no ter, está no ser. E isso vem da forma como você pensa. Se você pensa de forma errada, no sentido de desejar o que é do outro, ou invejar a vida do outro, você está alimentando um sentimento ruim. Se você alimenta esses pensamentos, você nunca terá nada. E você nunca será nada. Então, o mais importante é que José tinha uma mentalidade treinada para viver o seu propósito. Por mais que os irmãos o odiassem, por mais que eles lançassem ele naquele buraco, nada ia impedir ele de viver o propósito de Deus. Nada. Eles não entendiam que os sonhos era Deus que dava para José. O realizar também era Deus que iria fazer. A única coisa que José fazia era estar no canal aonde Deus iria fluir na vida dele como um rio. José só ficou na posição, só isso. E aí, meu querido, quando o homem se coloca na posição, a vida dele flui. Não há como você parar esse rio. Não há como você parar. Não há como você parar o transbordo de Deus na vida de um homem que está com o propósito ativado. Eu não sei se eu estou sendo compreensível. Mas é isso que eu quero dizer. Se você está no canal do propósito que Deus tem para a sua vida, você vai fluir como um rio. E a sua vida vai impactar vidas. Não tem como parar isso. Não tem como parar. Ninguém consegue parar isso. Então, quando você ativa o propósito de Deus no seu coração, você governa. E o que José fez? Governou. Governou sobre toda a terra, porque naquele tempo o Egito comandava tudo. No tempo de José, o Egito comandava tudo, porque ele tinha o principal, a provisão. E acima de tudo, José também tinha o provedor. Oh, glória! Ele tinha também o provedor. Então,
Por que que o invejoso não tem êxito na sua vida? Porque ele tem uma mentalidade negativa. E mentalidade negativa gera o homem a pobreza em todos os sentidos. E aí uma coisa que chama atenção, né? Você vai ver lá na parte que o pastor Raik também na mensagem que ele ministrou aqui no programa, ele falou sobre isso, que chamava os irmãos de José como uma quadrilha. Uma quadrilha. E de fato era uma quadrilha, né? Porque para tramar e fazer o que fizeram. Mas é aquela questão, nenhum deles conseguiram parar o propósito que Deus tinha para José. Não conseguiram. Não conseguiram. E aí, você vai perceber uma coisa que acontece. Os irmãos se curvam, né? Quando eles vão encontrar lá com José, eles não sabiam nem que era José. Se cumpre aquele sonho quando os feixes se curvavam para o feixe de José. O invejoso, ele sempre vai estar numa posição inferior. E ele sempre vai ter que se curvar diante do propósito que Deus tem para a sua vida. E foi isso que aconteceu. Então, quer um conselho? Você que é um homem ou uma mulher que conhece a palavra, não tem inveja de ninguém não. Desenvolva a sua habilidade, desenvolva o seu propósito de vida e vá abençoar pessoas com aquela habilidade que Deus te deu. Você pode ter certeza que Deus tem interesse que você desenvolva isso. Porque aonde você olha, você vai encontrar pessoas que estão sofrendo. E muitas só estão sofrendo porque você não ativou o seu propósito em Deus. E a questão é que tem muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja que não querem que você ative o seu propósito. Elas querem que você tenha uma vida miserável. Incrível, né? Deveria ser o contrário. Você tem que incentivar pessoas a ativar propósito, porque quando elas ativam o seu propósito, o canal de Deus, ele se expande em todos os níveis, em todas as áreas. Então é por isso que uma pessoa que tem uma mente destravada, ela consegue ir mais longe. Ela consegue prosperar, porque ela não tem crença limitante. Ela não tem mentalidade limitante, crenças limitantes que impedem ela de fluir. Por que que existem pessoas prósperas na área financeira, na vida financeira, e pessoas que são escassas? É porque ela não destravou ainda a mentalidade nessa área. No dia que ela destravar, que ela entender a capacidade que ela tem, ela prospera em níveis absurdos. É por isso que você deve buscar isso em Deus. Estou te passando uma chave preciosa aqui. Você deve buscar isso. Tirar toda a crença limitante, todo pensamento negativo. Por que que José governou? Porque ele não tinha uma mentalidade negativa. Você não via ele alimentando crenças limitantes na sua forma de conduzir as coisas. Ele foi vendido para Potifar, governou na casa de Potifar. Ele foi para a prisão, governou na prisão. Ele tinha a chave da prisão. Ele governava, ele assumia a responsabilidade sobre os presos. Aonde José estava, ele governava. Você está entendendo o que é uma mente destravada? Em qualquer lugar que ele está, ele governa. Em qualquer lugar que ele está, ele governa. Agora, o invejoso, ele não governa nada, não governa nem a vida dele. Os irmãos não governavam nem a própria vida. Depois, quem sustentou toda a casa do seu pai foi José. Ele abençoou todos os irmãos, a família dos irmãos, os filhos dos irmãos. Ou seja, José tinha uma mente próspera, uma mente ativada num propósito de abençoar vidas. E é assim que você deve ser. Eu queria trazer esse ponto sobre José para que você pudesse entender que você é capaz. Você só precisa
desenvolver a sua habilidade. Uma vez que você ativou isso, ninguém pode te parar mais. Ninguém. Só que tem muitas pessoas que não querem que você saiba disso. Porque quando você descobre, meu querido, acabou. Deus te leva a você experimentar grandezas. Você passa a governar em todos os lugares que você passa. Você governa. Que Deus possa abençoar essa mensagem no seu coração.